O vídeo de hoje é para entender por que fazer terapia. Eu espero que as reflexões aqui possam clarear esse que é um questionamento, às vezes, um pouquinho complexo da gente entender. Se tu tá chegando por aqui, quero te dar as boas-vindas no canal, te dizer que eu sou a Ana Streit, eu sou psicóloga e por aqui eu falo sobre autocompaixão, autocuidado e conexões saudáveis. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar a entender melhor por que fazer terapia, quais são as vantagens, por que isso pode ser bom para nós. Vamos começar então com uma pergunta polêmica. Todo mundo precisa de terapia? Eu preciso estar quão mal para ir para terapia? Quanto que eu preciso sofrer? Ou o que eu preciso? Por que algumas pessoas vão, mas elas até parecem que são pessoas que estão saudáveis? Como que a gente entende isso? E a resposta é a gente primeiro poder entender o que é precisar e o que é ter vontade, merecer ir para terapia. Eu entendo que precisar de terapia exclusivamente, necessariamente, não é todo mundo que precisa ou que esteja em um momento de precisar. Não no sentido da pessoa estar muito mal ou muito bem, mas não é todas as pessoas nos seus momentos atuais de vida que vão ter disponibilidade para fazer terapia. E eu quero que a gente entenda juntos o que isso quer dizer, né, para que não fique muito abstrato, que fique claro. A terapia vai sim lidar com as nossas questões de saúde mental. Então, às vezes, a gente tem sintomas emocionais, a gente está mais ansioso, mais deprimido, tá mais atrapalhado, teve uma situação muito desafiadora na vida que a gente não tá conseguindo dar conta e superar e lidar com os recursos que a gente tem. Então são esses os casos que a gente diz, olha, tá precisando iniciar a terapia o quanto antes, né? Ou tá realmente precisando ir para terapia. Normalmente quando a gente fala isso, a gente tá entendendo que a pessoa tá em sofrimento psicológico, mas mesmo na ausência de sofrimento, né, mesmo na ausência de algum transtorno mental, por exemplo, né, depressão, ansiedade, outros transtornos aí, a pessoa pode sim ir para terapia, se beneficiar. Eu, por exemplo, no meu consultório, tenho muitos pacientes que não têm um transtorno diagnosticado, que se a gente for olhar, não tem um sofrimento intenso, mas que se beneficiam muito da terapia. E é isso que eu quero poder falar nesse vídeo para vocês. Então, para responder a nossa pergunta, nem todo mundo precisa de terapia, porque não é todo mundo que está num sofrimento psicológico para que a terapia seja crucial, né? Ou um tratamento psicoterápico, né? Um tratamento de medicação, por exemplo. Por isso que a gente diz que não é todo mundo que precisa, porque a gente está pensando nesse sentido assim do quanto que a pessoa está ali necessitado, sofrendo, incapacitado de seguir as questões funcionais da vida. Então, para ficar bem claro, assim, independente do sofrimento emocional ser ou não intenso, as pessoas podem ainda ter muitos benefícios na psicoterapia. Eu gosto de pensar uma analogia que faz muito sentido para mim, que um processo de terapia bem feito, alguém tecnicamente qualificado, alguém que saiba o que está fazendo, que seja competente e que construa um vínculo legal com o paciente, com a gente, né? É um processo que faz com que a pessoa avance, às vezes, anos, o que ela sozinha levaria 2, 3, 5, 10, às vezes a vida inteira para aprender, para gerenciar, para lidar melhor, para entender. No processo de terapia, isso traz ganhos com muito mais eficiência. Então a gente evita de ficar patinando em questões assim que são dificuldades para nós, que são ali as nossas limitações. Então por isso que a terapia ela pode sim estar na nossa vida, apesar dos transtornos mentais, apesar da gente estar ou não em sofrimento mental. Só que para isso a gente precisa que os nossos objetivos estejam muito claros, e isso não é a pessoa que vai sozinha entender antes de ir para terapia. Muitas vezes ela vai ter a vontade de ir, vai querer experimentar, vai ter algum espaço de abertura, né, para essa experiência.
E junto com o profissional, especialmente se for um profissional da TCC, da terapia do esquema, algum profissional que trabalhe numa abordagem que seja uma abordagem breve, uma abordagem que trabalha com objetivos, eles vão descobrir juntos. Então, o foco que vai ser dado para aquele processo, porque a gente pode fazer processo de psicoterapia para muitas coisas, né? Eu posso fazer um processo de psicoterapia para ter um relacionamento amoroso melhor. Posso fazer um processo de psicoterapia para crescer no meu trabalho. Tô sentindo que eu tô trabalhando muito, não tô tendo os resultados que eu quero, mas eu já esgotei os meus recursos, já não sei como sair disso. Eu posso fazer um processo de psicoterapia para lidar com alguma fobia ou para lidar com alguma questão que me incomoda, ou porque eu não sei dizer não, eu não sei cuidar de mim, enfim, para várias coisas. A chave aí é que a gente possa contratar isso. Às vezes a gente quer ter mais habilidades sociais, a gente quer esticar a nossa potencialidade em coisas que sozinhos a gente não consegue. Ou eu quero ter um espaço para olhar para mim, para entender as minhas necessidades, ou para entender a minha história, né? Então é assim, um leque gigante de motivos que a gente pode se beneficiar da terapia. Eu gosto muito de poder mostrar para os meus pacientes, e especialmente por eu trabalhar com a terapia do esquema, o quanto que a gente conhecer o nosso funcionamento, a gente conhecer a nossa personalidade, traz ganhos para além de qualquer problema que a gente estiver vivenciando no momento. Então pode ser que eu não tenha um sofrimento significativo naquele momento, mas se eu sei como eu funciono, se eu sei as minhas características principais, se eu sei por que uma coisa super ali irrelevante para outra pessoa é uma questão para mim e eu entendo isso a partir da minha história de vida, se eu consigo entender as faltas que eu tive na minha história, eu consigo ter qualidade de vida muito maior do que se eu tivesse ali alheia, se isso não fizesse sentido para mim, se eu não soubesse as minhas potencialidades, as minhas limitações, o meu temperamento, os meus esquemas, as minhas crenças. Então, é muito importante a gente pensar assim que a terapia, ela nem sempre vai agir, né, no foco do sofrimento, se ele não existe ali. Mas ela faz uma coisa que é muito especial, é romper com o teto que às vezes o nosso padrão de funcionamento faz. Então eu poderia ser muito mais leve, muito mais feliz, muito mais tranquila, ou enfim, a característica que fosse, a sensação que fosse, mas pelo meu funcionamento eu vivo daquele mesmo jeito, daquela mesma forma, sem me dar conta que eu poderia facilitar a minha vida, sem me dar conta que eu tô caindo nos mesmos lugares, né? Ou que eu tô me privando de algumas coisas e a terapia faz isso, né? Ela ensina a gente a pensar, ela ensina a gente a poder fazer escolhas que nos atendam mais, ela faz todo esse cuidado para nós, né? É alguém ali que nos olha, que nos pergunta, que compreende, que coloca dúvidas em coisas que estavam ali muito rígidas ou dadas como verdades absolutas e nos permite pensar, nos permite reavaliar. E isso é de uma riqueza sem tamanho. A gente pode entender a terapia como um lugar de segundas chances. Segunda chance para ter um relacionamento com alguém que nos entenda, que compreenda como é estar na nossa pele, calçando o nosso sapato, vivendo as nossas dores, alguém que se importe com a gente. Segunda chance nas relações da nossa vida, para poder olhar para os relacionamentos que a gente já teve, poder entender melhor por que a gente escolheu aquelas pessoas ou por que a gente não escolheu e acabou se colocando em algumas relações, poder dar segundas chances para as nossas escolhas de vida, para a nossa carreira, para o nosso trabalho, para aquilo que realmente importa para nós, segundas chances de muitas formas, segundas chances de olhar para a gente com mais amor, com mais compaixão, com mais tolerância aos nossos erros. E esse é um ponto crucial que um processo de psicoterapia bem feito com um profissional competente nos dá, que é aprender a viver com mais compaixão, é poder olhar os nossos erros sem tanto peso, sem tanta crítica,
aceitando as nossas limitações, mas não se paralisando a partir delas. Eu gosto de pensar assim que dentro da psicologia a gente tem linhas diferentes e dentro dessas linhas a gente tem a psicoterapia, a terapia que vai nos ajudar a nos conformar mais com as coisas, mas a gente tem uma linha que vai nos mover mais em prol da mudança, né? Uma mudança de vida, uma mudança em alguns aspectos ali um pouco mais empoeirados, um pouco mais disfuncionais da nossa vida. Mas independente de qual for, né, a linha dentro dessas duas grandes categorias, a autocompaixão está em todas, né? A gente poder se olhar com carinho, é a gente poder olhar para os nossos problemas de uma forma mais madura, sem se descabelar quando a gente erra, sem se descabelar quando algo acontece e a gente não consegue lidar de uma forma perfeita, porque, né, ninguém é perfeito, poder aceitar a nossa imperfeição, poder olhar com carinho para a nossa história, são passos, são caminhos que a psicoterapia nos permite dar. A psicoterapia, então, nos acompanha no processo de ser quem a gente é, e isso é de uma profundidade sem tamanho. Escolher e nos permitir ser quem somos não é fácil e muitas pessoas passam a vida sem a coragem de ser quem são, de escolher por si, de se assumirem no lugar de autores da sua história, e a psicoterapia nos autoriza a fazer isso. Então, poderia ficar aqui falando sobre a psicoterapia de assim por muito tempo e muitos outros vídeos, porque eu sou muito apaixonada pelo processo de transformação que ela permite. E é importante a gente poder lembrar também que saúde mental é muito mais do que a ausência de doença, muito mais do que a ausência de sofrimento. Saúde mental é um conceito muito complexo que envolve muitas frentes e que a gente poder dizer que é saudável emocionalmente, saudável mentalmente, exige que a gente saiba se conhecer, que a gente entenda a nossa história, que a gente saiba lidar de uma forma saudável com as nossas emoções, com os nossos problemas. Então, é complexo. Eu fico pensando que para quem está ali, né, investindo na sua saúde mental, para quem está cuidando de si, ainda assim não é simples, não é fácil, né? Imagina para quem não tem noção sobre a sua personalidade, sobre o seu funcionamento, fica mais difícil ou dá esse teto, né, do bem-estar aí um pouquinho maior, porque a gente acaba ficando ali sem perceber muitas coisas que aos olhos dos outros são mais fáceis de ver. E às vezes a gente vai para terapia para resolver um problema específico, para resolver uma coisa, e a gente sai com muitas transformações, né? A gente sai com ganhos em áreas que a gente jamais pensaria, né? Então a gente pode ter mais coragem para assumir alguns riscos, a gente pode tomar ali a frente de coisas que a gente jamais imaginou, a gente pode se permitir ter relações mais profundas e mais conectadas depois de ter vivido uma relação de transparência, uma relação de real conexão emocional na terapia, com o terapeuta. Então, é isso, gente. Eu espero que tenha feito sentido, que tenha clareado essa pergunta, né, de por que fazer terapia. Antes de terminar esse vídeo, eu queria te agradecer por ter ficado até aqui. Eu espero que as reflexões que a gente trouxe possam esclarecer de alguma forma essa pergunta que não é simples da gente responder, de por que fazer terapia, por que ir para terapia. Se tu não for inscrito no canal, aproveita para te inscrever, para deixar o like nesse vídeo, ativar o sininho, enfim, para que a gente possa ter mais momentos assim, que tu possa aproveitar os conteúdos que estão por aqui. E para fechar, eu quero dividir contigo uma frase que eu acho muito linda e que ilustra a ideia da importância da psicoterapia na nossa vida. O principal objetivo da terapia psicológica não é transportar o paciente para um impossível estado de felicidade, mas sim ajudá-lo a adquirir firmeza e paciência diante do sofrimento. A vida acontece num equilíbrio
entre a alegria e a dor. Quem não se arrisca para além da realidade jamais encontrará a verdade. Então essa frase ela ilustra a importância assim da gente poder pensar na terapia não como um lugar de buscar uma felicidade e de um bem-estar fora do possível, mas um lugar onde a gente tenha equilíbrio entre o sofrimento e maturidade diante dos sofrimentos, maturidade diante dos problemas e da imperfeição da vida, mas sim na busca pela paz, na busca para que a gente possa estar se sentindo melhor, para que a gente tenha mais maturidade emocional. E dentro dessa frase me passa muito uma reflexão de que quando a gente tem um olhar mais maduro para os sofrimentos ou para as coisas que nos acontecem, para os problemas, a gente consegue ter coragem de esticar um pouquinho mais, de ir um pouquinho mais, de prosperar como pessoas com mais eficiência. Não que sozinhos a gente não conseguiria, mas talvez a gente pode ter mais rapidez, mais eficiência, menos gasto de energia dispersado do nosso jeito, ou assim, pelas nossas próprias pernas sozinho. Então a psicoterapia é um lugar de cuidado também, é um lugar onde a gente tem ali alguém do nosso lado que pega na nossa mão, que olha para aquilo que é importante para nós e tá junto, né, para lidar com os nossos problemas, para ir em busca do que é importante para nós, para cuidar de nós, para dizer, olha, eu tô preocupada contigo, né, acho que tu não tá bem hoje, o que que aconteceu, para que a gente possa seguir na vida com um jeito mais macio, com um jeito mais amparado e com certeza aí a gente acaba indo muito mais longe, né, quando a gente tem assim alguém do nosso lado. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Seja bem-vindo aqui ao canal e se tu for novo por aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou a Ana Streit, eu tenho... Meu Deus. Eu tenho 12 anos e eu sou de Taubaté. Eu gostaria de mandar um beijo pra minha mãe, para o meu pai, para o meu primo e para o meu cachorro. Que loucura! Tu já falou o que quando falou eu tenho? 30. Eu Falou a minha idade, sim, melhor. E eu gosto de cachorros. Eu vim da caravana de Taquara.